Cavalheiros, senhoras e senhoritas, hoje a gente começa o nosso estudo sobre o Império Romano. O Império Romano se inicia quando Caio Otávio bate as tropas de Marco Antônio e Cleópatra na Batalha do Ácio, tão famosa. Logo em seguida, Marco Antônio e Cleópatra cometem suicídio, Caio Otávio toma o Egito e passa a considerar o Egito sua possessão particular e pessoal. Isso tudo é muito importante na história romana. Depois de tomar o Egito, Caio Otávio volta a Roma e em 27 a.C. é aclamado pelo Senado Augusto. O título de Augusto é muito especial. Augusto significa divino. Era um título dado somente aos deuses da velha República Romana. E agora um homem obtém esse título tão importante. Caio Otávio começa a governar de fato, sozinho, em 27 a.C. E o seu longo reinado dura até 14 depois de Cristo. Por isso, a gente pode ver que Cristo, tradicionalmente, teria nascido no reinado de Caio Otávio. O reinado de Caio Otávio inicia a primeira dinastia imperial romana, que é chamada Dinastia Júlio-Claudiana. Júlio, em homenagem a Júlio César, por lei pai de Caio Otávio, e Claudiana, em homenagem ao imperador chamado Cláudio, que daqui a pouco vocês vão conhecer. O primeiro imperador, Caio Otávio, vai ter o título, será chamado comumente de Otávio Augusto. O seu governo é cheio de transformações em Roma. Otávio Augusto é um governante moderado, sereno, muito preocupado com suas funções imperiais, um governante bastante moderno também, né? Caio Otávio, só para deixar claro, nunca assumiu o título de imperador. Ele nunca quis, né? Ele sempre dizia que Roma era uma república. Ele governava sozinho, ele acumulou todos os poderes da república em suas mãos, mas ele teve a preocupação em manter as instituições republicanas. Por isso a gente não pode dizer que Caio Otávio foi oficialmente imperador de Roma, embora tenha sido, sem sombra de dúvida, o mais poderoso de todos os imperadores de Roma, né? Então é muito curioso essa contradição, né? Ele não assume o título, mas de fato é o imperador mais importante de todos os tempos do Império. Pessoal, Caio Otávio é tão querido em Roma que em 2 a.C. ele recebe um título muito especial. Ele recebe o título de Pai da Pátria ou Fundador da Pátria, né? O governo dele é marcado por muitas obras importantes. Ele mantém as instituições republicanas, ele estabelece relações diplomáticas com impérios vizinhos, ele mantém boas relações com esses impérios, né? Caio Otávio entrega a um importante almirante, que se torna ministro dele, todas as obras públicas. Então ele constrói pontes, aquedutos, portos, não é? Caio Otávio moderniza cidades, entrega a Roma obras de infraestrutura que a cidade nunca tinha visto antes. E o almirante incumbido dessas missões seria o almirante Agripa, não é? Que agora se tornava ministro de Caio Otávio. Só para lembrar, Agripa foi o almirante que comandou as tropas de Caio Otávio no momento em que Caio Otávio derrotou Cleópatra e Marco Antônio na Batalha do Ácio. Era, portanto, um militar muito organizado, muito competente nas suas funções. E Agripa, de fato, será muito competente na condução das obras públicas que modernizaram as principais cidades do Império Romano. É interessante que Agripa foi tão competente que pouco antes de morrer, Caio Otávio pensou em nomeá-lo seu herdeiro e sucessor. O problema é que eles tinham praticamente a mesma idade e Agripa morre pouco depois de Caio Otávio. Bem, além dessas obras, Caio Otávio também cria algo muito importante que até hoje a gente tem como fundamental para a existência de uma nação organizada, que é um serviço postal. Caio Otávio cria o serviço de entrega de cartas e encomendas em todo o Império Romano, e era um serviço público, não é? E isso aí marcou também a história do reinado desse grande imperador. Mas 2 pontos marcam significativamente a era de Otávio. O primeiro ponto é a Pax Romana.
ou Pax Augusta, Pax assim mesmo, com X, né? Não é com Z, porque é em latim. A Pax Augusta foi imposta a todas as províncias por Caio Otávio. Ele conseguiu manter o império pacificado durante o seu longo reinado. Agora é importante frisar que essa paz não é uma paz verdadeira. A paz verdadeira é aquela que você obtém satisfazendo os interesses das partes envolvidas. Ou seja, você satisfaz as necessidades das províncias e por isso elas aceitam a sua dominação. Não foi essa paz que Caio Otávio implantou em Roma. O tio dele, Júlio César, tinha uma frase muito interessante: se queres a paz, prepara-te para a guerra. E Caio Otávio seguiu isso à risca. Ele fortaleceu as legiões, armou melhor os seus soldados, espalhou as tropas por todas as fronteiras e províncias do império, criou e aperfeiçoou uma guarda pessoal para ele. Em Roma seria chamada guarda pretoriana, que fazia a guarda pessoal do imperador, né? E por causa dessa forte presença militar romana nos 3 continentes, África, Ásia e Europa, né, Caio Otávio consegue manter a paz, ou seja, é uma paz imposta pelo medo. Como as províncias tinham medo de uma reação das tropas romanas contra qualquer rebelião, essas províncias preferiam ficar caladas, preferiam aguentar caladas todos os sofrimentos que lhes eram impostos, né? Então, essa é a Pax de Caio Otávio, é uma paz mantida graças ao poder da violência e das tropas romanas. Outra característica do governo de Caio Otávio é a manutenção da política elaborada por seu tio Júlio César, a política famosa do panem et circenses, o pão e circo. O pão e circo é uma política bem simples. Você tem o inchaço urbano do fim da República, que eu expliquei nos nossos últimos encontros. Esse inchaço urbano torna as cidades perigosas, cheias de pessoas capazes de se rebelarem contra o governo, desempregados, famintos e etc. E essa população desempregada precisava ser controlada de alguma forma. Então Júlio César, em seu governo, vai implantar as grandes lutas gladiadoras e vai implantar a distribuição de alimento para a população. Por isso, pão e circo. E assim a população ficava contida. Caio Otávio, pessoalmente, não gostava muito do circo, não gostava muito dessas apresentações gladiadoras, não. Mas ele acaba entendendo que essas apresentações poderiam conter a ânsia de rebelião popular, né? O povo seria contido porque estaria ocupado assistindo às lutas de gladiadores. Bem, amigos da Rede Globo, estamos aqui reunidos para assistir essa partida sensacional entre esses... Ocupado em manter a etiqueta, porque no momento em que se reuniam para assistir às lutas gladiadoras, os cidadãos estariam diante do próprio imperador, que também assistia, e ali havia uma série de comportamentos sociais exigidos, né? Quando o imperador chegava, os cidadãos levantavam seus lenços, ficavam de pé, aplaudiam, não é? Depois que o imperador chegava, apresentavam-se ao povo as estátuas dos deuses, e o povo aplaudia exageradamente. Aquilo era cerimônia pública, era um culto público, não é? Eram símbolos pátrios ali, reverenciados pela população. E, além de ter esses espetáculos que distraíam o povo tinha as necessidades mínimas sustentadas pelo governo, quer dizer, eles tinham comida pelo menos, né? E isso fazia com que as pessoas não se dessem tanto às revoltas, às rebeliões, as pessoas ficavam mais controladas, né? Então essas são características do governo do primeiro imperador da dinastia Júlio-Claudiana, primeiro imperador de Roma.